Amém. Graça e paz a todos. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, que o Senhor venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso espírito, para nós, Senhor, mais um dia, ouvir a tua palavra e que ela venha transformar a nossa vida, Senhor, como se tem feito, como tem acontecido nas nossas vidas, Senhor. Quando nós pegamos a tua palavra, quando nós meditamos na tua palavra, a transformação vem, porque o Senhor disse que a palavra liberta. Nós somos libertados pela tua palavra, Senhor. Continua abençoando a vida da Maí. Que o Senhor a use, Pai, poderosamente como o Senhor tem usado. Muito obrigada, Senhor, por ela dizer sim para o Senhor. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dela. Que ela possa, Senhor, trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Que o Senhor, ela seja a boca do Senhor nesse momento, para a edificação de nossas vidas. Graça nós te damos, Senhor, por esse momento, porque sabemos que o Senhor é conosco. E tudo, Senhor, seja para a glória e louvor do teu nome. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Que possamos, Pai, estar juntos e com o Senhor, Pai. Nós temos um dia de paz, um dia de alegria e de abundância em nossas vidas. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meu Deus, eu tô com ponto de partida ligada para Valinhos. Deus é bom o tempo todo. Ah, mas isso aí, minha Loura, vem para cá. Se eu não te falei ainda, eu amo ouvir você. Então hoje eu tenho o privilégio de ouvir você nessa sala. Então vem falar comigo que papai já ministrou no seu coração. Vem para cá, Aramaí. Amém. Graça e paz a todos. Mais uma quarta estratégia, um privilégio que o Papai do Céu nos dá, principalmente para mim, para poder estar aqui trazendo para vocês, como eu sempre falo, com muito temor e tremor. Quando que a gente vai parar de tremer, hein? Quando que a gente vai querer que esse dia não chegue? Que responsabilidade. Mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Maír, sou de Valinhos, e hoje eu vou falar sobre algo que desde sábado ou segunda-feira a Mônica falou, e eu já tinha dado uma rabiscada aqui, e eu até achei muito engraçado, porque eu falei, a Mônica falou justamente sobre o que eu vou comentar a respeito. Por quê? Eu vou trazer aqui o que o Senhor tem colocado no coração, até porque nós estamos estudando. Para quem não sabe, nós estamos estudando o livro de Esther, que era uma mulher, uma judia, e Deus a fez rainha para libertar o seu povo. Então, quem quer saber mais, corre, vem para a sala estudar. Eu sei que não ficou gravado esses estudos, mas quem sabe novamente a gente volta nesse livro, porque tem sido tremendo as revelações que Deus tem nos dado. E o louvor que a Mônica colocou aí, que fala: tudo nessa vida é passageiro, menos a palavra do Senhor. E aí, Zita orou sobre a palavra. E é sobre a palavra. Nós falamos muito sobre a palavra. Ana vem batendo, martelando muito a hora certa. Eu falei, como o Senhor tem falado, e ainda eu preciso aprender mais, né? Creio que nós precisamos aprender mais. Então, eu vou, né, assim, dar uma lidinha aqui sobre o que eu peguei dos versículos. A hora certa de falar, né? Quando, o que e como falar. No capítulo 2 de Esther, o que a gente viu? Esther, conforme Mordecai tinha mandado, falou para ela não dizer nada a respeito, né, da raça dela e dos parentes dela. No capítulo 2, versículo 20 ainda, né, aí fala, segundo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Mas no capítulo 3, no versículo 4, quando Amã é decretado aquela ordem do rei de se curvarem diante de Amã, e Mardoqueu não fazia isso, ele explicava para todos, todos os dias, por que ele não obedecia. Ele explicava falando o quê? Que ele não obedecia porque ele era judeu.
Ai, desculpa, até que chegou, né, no ouvido de Amã, que ele era judeu, e ele deu uma ordem para matar, né, Mardoqueu e todo aquele povo num dia só. Aí, agora que nós estamos no capítulo 8, a gente já está entendendo o porquê toda, né, essa mecânica, tudo que tem acontecido. Me perdoe, gente, essa mudança de tempo de manhã aqui, calor, frio. Aí, foi o que a Mônica falou e eu tinha pensado também. Mardoqueu falou, não fala. Ele aconselhou para Esther, não fala. Depois ele vai lá no capítulo 3, abre o bocão dele e fala todos os dias, falando, frisando que ele não obedecia porque ele era judeu. Parece que ele estava ali, olha, vou trazer para mim essa condenação. Vou trazer para mim à tona, vai ter uma explosão aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu creio que ele não tinha essa intenção. Ele só tinha a intenção de obedecer o que Deus tinha feito todo o propósito ali, o que Deus tinha já arquitetado, né? Mas muitas das vezes a gente, até já estou adiantando aqui, a gente fala coisas achando que Deus mandou falar e Deus não mandou falar. Muitas das vezes eu falo, ai, Senhor, abençoa, eu vou falar e eu não vou perder essa oportunidade. Aí eu vou, mas ainda não é hora de falar. Eu vejo que eu não consigo falar, ou que não saiu do jeito que eu queria. Às vezes a gente, né, fala antes da hora. Isso é um aprendizado. Eu digo assim, tá tudo certo. Às vezes a gente só vai assim demorar, atrasar um pouquinho mais o fruto. Quando você apanha um fruto que não está no tempo certo, você não vai conseguir, né, saborear com aquele, né, assim, aquela mesma, né, aquele mesmo prazer. Né? Vai ser um fruto ali que você vai falar, né, podia ter esperado um pouquinho mais. Eu vejo aqui abacate. E Mônica teve o privilégio aí, não sei se vocês conseguiram abrir os abacates verdes que vocês levaram, que a Ana levou, né, se estava no ponto, porque tem o dia certinho para cortar ele. Ele fica feito uma manteiga, mas se você cortar um pouquinho antes, ele está macio, mas ele não está cremoso. Então, tudo tem a hora certa, né? Aí eu fiquei pensando, qual a diferença aqui de Mardoqueu e Esther? Aí, assim, Esther, ela obedecia a ordem de uma autoridade, que era o tio dela que criou ela, né? Ela aprendeu, ela foi criada, ela era judia, ela sabia, assim, as ordens que tinha que cumprir. E era sábia, né, também, né? Não era só porque, eu vou obedecer mesmo sem entendimento, né? Provavelmente ela tinha compreensão daquilo, e por isso ela obedecia, né? E, e ela tinha que agir com cautela por ser rainha, ou por estar ali sendo preparada para ser rainha. Porque ela era autoridade e ela estava ao lado de uma autoridade que era o rei. Então, às vezes, né, a gente precisa saber em que posição que nós estamos. Mardoqueu, ele era um homem comum. Ele tinha liberdade de expressão. Então, talvez por isso que ele tenha dito aos quatro ventos ali, sou judeu, não vou obedecer por causa disso, porque eu só me prostro diante do meu Deus. Mas a rainha não podia declarar isso, né? Tinha um momento certo para ela fazer isso. E aí, o que eu anotei aqui? Vemos diferentes papéis, mas o mesmo propósito. Diferentes posições social, mas a mesma missão. Então, qual é o seu papel, a minha, o seu papel, a minha, o meu papel, a sua posição, a minha posição, como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, como filha, como irmã, como sobrinha, tia, prima, como ovelha, como serva do Senhor, e como amada, e como filha amada do Deus Altíssimo. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa posição? E qual é a nossa atitude que nós temos que ter quando nós temos coisas pendentes a resolver? Quem não tem? Eu tenho muitas conversas até que
ainda com algumas pessoas que eu falo, no momento certo, eu vou ter essa conversa. Eu sinto que eu tenho no coração uma vontade de falar algumas coisas, mas eu sei que tem que ser para edificação. Mesmo se for para repreender, ou para chamar atenção, ou para instruir, que talvez a pessoa vai ver ali, talvez como, ah, ela veio me dar uma dura, né? E você percebe que muitas vezes eu vejo muito isso em mim. E às vezes eu falo, eu vou conversar com meu filho ou minha filha, aí eu vou instruir. Eu quero ser dura, só que eu não consigo. Aí eu não sei. Aí eu falo, eu sei que o meu propósito é o quê? Ensinar no caminho, a ter o caráter de Cristo. Só que aí o que a gente faz? Às vezes movido por culpa, por medo, por uma rejeição, a gente muda a forma de falar e aí perde toda a essência, né, para aquela ocasião que a gente ia falar. E muitas vezes a gente está irada, principalmente às vezes assim com os mais próximos, marido ou filho mesmo, a gente quer até às vezes falar com amor, aí a gente fala de uma forma dura. Por que isso, né? Assim, é algo que o que eu louvo a Deus é que hoje eu perdi a oportunidade e eu falei, mas amanhã eu vou acertar e amanhã eu vou ser melhor. Amanhã talvez eu consiga falar da maneira correta, com o mesmo propósito, com as palavras certas e com o sentimento aqui dentro certo. Às vezes a gente ama, mas a gente não consegue passar o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito, né? E aí, Esther, no capítulo 7, ela fala, e ela se revela ser judia, e ela confronta o seu inimigo e do seu povo, mas ela só faz isso depois de orar e jejuar, né? Ela foi buscar estratégia em oração e jejum. Deus nos ajuda a calarmos a boca, mas também falarmos da maneira correta, na hora certa, o que precisa ser dito, né? Aí a gente vê o quê? Que quando Mordecai ele falou que era judeu, ele trouxe condenação para ele e para o povo. Mas quando chegou a hora de Esther falar, ela trouxe libertação. Aí é assim, eu anotei aqui, a informação que condenou foi a mesma que libertou. Eles se revelaram ser judeus, mas quando Mardoqueu fez isso, trouxe condenação. Houve aquele rebuliço, que aí até ele foi lá falar com, né, com Esther, olha o que está acontecendo, né? Que a gente já viu lá atrás, estudando. E aí ela não sabe o que fazer, porque as condições de rainha não era assim para se apresentar tão fácil, mas e aí? Vou buscar uma estratégia no Senhor. Vou buscar o quê? É, assim, jejuar para quê? Para que eu possa ouvir as orientações de Deus. O que eu faço? Qual é a motivação que realmente está me preocupando? Eu estou com medo da minha pele ou eu estou agindo né, em prol do amor, do propósito de Deus? Porque muitas das vezes, às vezes a gente até vai com muita coragem, porque a gente está pensando na nossa pele. Nem não, né, não é na pele do povo, não é né, na família em si. Então, são coisas bem diferentes e que nos faz pensar, né? Aí até aqui a gente vai correndo falar, às vezes desesperada, né? E lá em Provérbios 13 fala: quais são as três coisas que não voltam atrás? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Às vezes a gente fala assim, eu podia ter ficado calada, né? Mas muitas das vezes nós temos até o conselho da pastora Rosi, põe água na boca e conta até 10. Esses dias eu tive essa experiência que eu ia comentar algo que eu ouvi um comentário aqui em casa e eu ia acrescentar um comentário maldoso. E aí aí meu marido fala, não, eu consegui me calar. Eu falei, Senhor, só o Senhor faz isso.
O que ia acrescentar? Seria o quê? Uma palavra, uma semente lançada, um comentário que às vezes vocês já ouviram falar. Se você tiver que discutir um relacionamento, você não fala assim: ah, você está mentindo, você não está me agradando, né? Você está fazendo errado. Olha, da forma que você está fazendo, não está certo. Então, existe essa forma, né, de você falar, só que não vai acrescentar nada. A gente tem que saber que né, palavras são sementes, elas têm vida. E isso vai ser lançado, e não tem como voltar atrás. Para que falar algo que não é, e de repente, essa semente foi lançada, você não sabe lá na frente. E numa quinta de oração aí, que eu estava, até depois eu orei, mandei no grupo, uma ou duas vezes, eu falo, quanto quebrantamento o Senhor trouxe naquela manhã para mim? De quantas vezes a gente se deixa ser usado pelo inimigo, porque a gente cede a nossa carne para fazer um comentário ou para falar algo só porque você é movida, não sei por quê. Vai pedir para Deus te curar, pede para Deus te libertar disso, pede para Deus te visitar e tirar essa raiz dessa erva daninha que tem feito sair da sua boca, né? Essas palavras que não edificam. Então, o Senhor tem me falado muito, tanto que eu até marquei aqui em Tito 2, né, que tem no versículo que fala das mulheres maduras, né, saberem ensinar as mais novas, e elas não serem caluniadoras. Às vezes a gente até faz comentários desnecessários. Eu cresci com comentários, às vezes, de mulheres da minha mãe, às vezes com outras pessoas. Quem nunca fez isso, né? Comentando, né, de pessoas, ou mesmo do relacionamento afetivo, coisas que depois a criança está ali, parece que não, mas ela grava tudo aquilo. E ela carrega, como o Zita sempre fala. Se você tiver que falar mal de alguém, não vem falar para mim, não. Porque eu nem conheço a pessoa. Depois eu já vou ficar, né, com aquela impressão. E aí, quando eu conhecer a pessoa, eu vou ter a mesma sensação que você tem. E às vezes a pessoa fez isso para outra, e, sem intenção, e ela fica esparramando discórdia. Então, a gente aprende a se calar, a não divulgar, a não assim, espalhar o que a gente acha de um e de outro. A gente precisa aprender a se calar. Logicamente que tem momentos que você vai encontrar alguém e vai falar, eu acho que essa pessoa está passando por essa situação porque, por exemplo, ela é orgulhosa, ela é isso. Vamos estar orando pela vida dela. Vamos estar juntos em oração por ela, né? Porque isso contamina. Porém, nós também tivemos muitas experiências, e é o que eu tenho visto aqui nesse estudo, da sua autoridade, você ter condições de trazer à tona e poder falar para edificação, para disciplina. Por isso que eu falo, depende da sua posição, da autoridade que você tem, e essa autoridade que você tem foi Deus que te deu. Se você é mãe, se você é profissional, se você é pastora, foi Deus que te deu. Você tem autoridade e tem responsabilidade com essa autoridade, né? E aí, bom, em Hebreus eu falo aqui, até eu tinha notado que tem muitas pessoas que falam, às vezes até usando a palavra de Deus. Então, fala, eu falo muita besteira, então eu vou falar só sobre a palavra de Deus. Aí começa. Olha, se você, ai daquele que, né, assim, que mexer com um crente, que é a menina dos olhos do Senhor. Ok, só que você está usando a palavra do Senhor para condenar o outro. Não é assim, sabe? Então tem crente que às vezes começa a usar a própria palavra para sair condenando as pessoas, ou falando mal, julgando. Ela só mudou a forma. E o diabo faz muito bem isso. Né? Ele usa a mesma palavra de Deus para condenar, para acusar, para culpar a gente. Então a gente não precisa ajudar ele, não, porque ele por si só ele faz sozinho.
Mas em Hebreus 4:12 fala, né? Por quê? Que ele mesmo, né, se eu falo que a palavra de Deus, ela tem que saber ser usada e ser usada com sabedoria. Não que a gente, se você realmente não sabe o que falar, e Deus falar com você através de um versículo, você pode passar para a pessoa, porque a palavra de Deus vai fazer essa função que a gente não consegue fazer. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que se refere à natureza poderosa e penetrante da palavra de Deus, que pode ser também, ao mesmo tempo, uma fonte de consolo e julgamento. Se às vezes você não sabe o que falar, você pode usar a palavra de Deus, mas uma palavra de Deus que tenha sido inspirada mesmo por Deus. Não o que você acha, mas que você sinta. Como uma amiga me falou, ela falou, olha, quando você for fazer alguma coisa, o que o Espírito Santo trazer para você, isso você fala, porque é para você que vai ser ministrado primeiro. Aí depois para as outras pessoas. E realmente, tudo que eu tenho falado aqui são experiências que Deus está me tratando, está me ensinando e está me direcionando para fazer o que é certo. Se eu vi que tá, né, se alguém fez errado, eu não preciso julgar, mas eu tenho o meu caminho direcionado por Deus a ser seguido em obediência. E como eu falei, que a palavra de Deus por si só, ela tem o poder para fazer o que tem que ser feito em nós. Eu lembro que ela, né, até eu falei também que ela pode servir como consolo ou julgamento. Eu lembro que quando eu vi em Provérbios, falava assim, né, que Deus, né, que o pai corrige o filho que ama. Eu falava, tudo bem, mas por que que tem que só me corrigir? Só eu tenho que ser corrigida. Ninguém é disciplinada, ninguém é corrigida, só eu. Eu, assim, sinceramente, via isso como algo muito duro. Hoje, na maturidade que eu já me encontro, glória a Deus por isso, eu vejo que é amor, é cuidado. É cuidado o tempo todo. É tipo assim, você é teimosa, volta aqui, vou te ensinar. Amair, cabeça dura, volta aqui, deixa eu te ensinar. E ainda eu sei que é isso direto, né? Mas, e eu também falo sobre as palavras, né? Ainda falando sobre as palavras, eu lembro que, veio uma moda aí de humor negro, né? E muitas vezes a gente brinca. Eu sou muito de brincar, às vezes tem hora até que eu falo algumas coisas e eu tenho vivido algumas situações aqui, eu falo, Senhor, o Senhor tá, se a Maíra atenta com o que você fala, olha a semente que você lançou. O meu cachorrinho foi atropelado aqui domingo, eu estou de babado, o meu cachorro, por isso que eu estou até meio fugida aqui, ele quebrou a bacia, quebrou o fêmur, ele está se arrastando, aí, só que agora eu estou aqui, olha, antes eu ficava muito brava. Pensei, essa área que ele faz xixi aqui, eu não vi a hora dele fazer xixi. Por quê? Porque a médica falou, provavelmente, talvez ele tenha alguma sequela neurológica, porque quebrou até a cauda dele e tal. Aí eu já vi que essa madrugada ele foi até o lugarzinho lá se arrastando, fez xixi e voltou. Então, agora só falta ele fazer cocô. Porque aí, como tá com a cauda, eu não sei como vai ser. Aí ela falou assim: de repente não consegui, aí tem que dar um remedinho. Aí eu falo: antes eu reclamei porque ele fazia sujeira, agora eu estou feliz, mas eu tenho que limpar agora, porque agora ele arrasta o xixi para onde ele anda. Ok, tá tudo certo. Aí eu falo: foi alguma coisa que eu brinquei, porque muitas das vezes a gente é levado pela emoção e a gente reclama, reclama. O reclamar, gente, são sementes. É você clamar coisa ruim, é você clamar por, assim, pela situação ruim que você está passando. Mas, sem muita delongas, vamos logo, que o tempo está passando. Somos semeadores da palavra do reino de Deus. Então, alguns dos conselhos que recebemos está em Colossenses 6. Que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Até para responder, nós precisamos, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu respondi, a pessoa falou isso. Não, peraí, você precisa ver como você vai reagir ao que a pessoa falou, que você tenha sabedoria em responder, porque senão vai ser pagar o mal com o mal, é agressão com agressão.
Logicamente, aí a gente vem com... Mas gentileza gera gentileza. Malcriação também pode gerar para uma pessoa de Deus gentileza. Que ela vai ter que realmente vencer o eu dela e passar por cima e poder fazer o que é certo. Ah, então eu vou ser bobo? Por quê? Ah, então eu vou falar, o povo de Deus é bobo. Porque tem muitas coisas, gente achando que o povo de Deus de gente que se esconde atrás da Bíblia, mas também tem uns que acham que o povo de Deus é um povo bobo que aceita tudo. Não é. Nós só temos que realmente ser direcionado por Deus para saber o que falar, o que fazer e como fazer e falar na hora certa. Lá em Efésios 4:29 também diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês digam façam bem aos que ouvem. Então, não é só passar a mão na cabeça, mas saber repreender, mas repreender com amor. É preciso que as palavras sejam ditas sempre claras, para que nenhum homem honesto as interprete mal para que nenhum desonesto distorça. Às vezes eu estou até lendo aqui, por quê? Porque às vezes nessa confusão de falar de trás para frente, eu falei, vão interpretar mal, e eu às vezes fico pensando, meu Deus, será que eu mudei o sentido daquilo que eu quis dizer? Né? Porque a gente fica nervosa, aí eu começo a olhar no relógio, eu sei que já está passando o tempo, aí eu fico toda afobada aqui, mas a gente precisa falar umas palavras claras, por isso que eu tenho anotado aqui, para que realmente não seja distorcido, né? Então, a gente, mesmo nessas várias versões da Bíblia, muitas das vezes a gente precisa, achou que está errado para você não falar errado, então anota, vai lá, compara, vê se está certo, vê várias versões, vê se não mudou o sentido, para que não seja distorcido o que você quer falar. A gente precisa ter muito cuidado, muito zelo, principalmente com a palavra de Deus, não só com o que a gente fala. Aí nós nos perguntamos, como fazer certo? Buscando a palavra de Deus na Bíblia. Porque a Bíblia é um tesouro precioso que nos ajuda a entender o propósito da vida e a viver de acordo com os princípios divinos e a se aproximar mais de Deus. A Bíblia é fonte de consolo, esperança e força. Ela é um guia para a tomada de decisões. Ela é o nosso GPS. Ela é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Ela traz conhecimento, transformação, crescimento espiritual, incentivando a nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Olha, quando eu falo Jesus Cristo, eu lembro da boca da Cíntia quando ela fala Jesus Cristo. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero sentir esse amor quando fala Jesus. Realmente ela nos contagia com essa maneira dela. Eu falo, Senhor, eu preciso te conhecer mais, mais, mais. Eu quero te amar, eu quero me relacionar contigo profundamente, intimamente dessa maneira. Na palavra, na Bíblia, que vamos encontrar os armamentos certos, orando, conversando com Deus, né? Jejuando, para ficarmos com os sentidos mais sensíveis ao Espírito Santo. A estratégia que Deus nos dá não é se esconder do inimigo, porque às vezes a gente foge, a gente se esconde do inimigo, mas é saber a hora que Deus te manda falar, agir, pois nesse momento já está decretada a derrota dele e a nossa vitória. No Senhor, no estudo da palavra, somos fortalecidos, direcionados para cumprir a missão, o propósito, no papel e na posição que você, que eu, cada um de nós estamos. Deus quer nos usar para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente saiba que nós precisamos buscar em Deus, vigiar, ter orientação, direcionamento, porque nós somos cartas vivas, nós precisamos saber o que a gente fala, porque é responsabilidade nossa as pessoas que Deus colocou ao nosso redor e na nossa vida. Seja o carteiro, seja o atendente, seja o seu filho, seu marido, prestador de serviço, quem seja. Não perca a oportunidade de ser um instrumento na mão de Deus na vida dele. Amém? E é isso. Hoje fico por aqui, amo vocês.
Obrigada mais uma vez pela oportunidade desta palavra. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meu Deus, esse cuidado, né, Amaí, que a gente busca dia após dia, esse cuidado com essa palavra viva do Senhor, isso é fundamental para as nossas vidas. E a cada dia a gente vê as pessoas falando texto sem contexto, vai virando realmente um pretexto para falar, mas que o Senhor vem nos ensinando dia após dia, porque como você falou, ele só corrige o filho realmente que ele ama, né? E como o Senhor ama todos, mas nem todo mundo aceita a correção, né? E aí ele vai corrigindo aquele. Se corrige você, você aceita, você vai crescendo em graça e conhecimento dele, que o Senhor nos conceda a ser esses filhos obedientes. É ensinável, né? Que a gente tenha esse temor mesmo de quando for falar da palavra do Senhor, poxa, peraí, deixa eu ver como é que fulano vai entender, deixa eu ver aqui a melhor forma para falar. Porque o ser humano, ele tem isso, né? Ama distorcer as coisas, mas que não venha distorcer a palavra do Senhor saída da nossa boca. Obrigada, Maí, obrigada por você vir aqui compartilhar. Obrigada que o Papai do Céu continue te abençoando. Como eu sempre te falo, eu amo te ouvir. Entendo perfeitamente o que você fala da parte do Senhor de uma forma muito simples para a minha vida. Obrigada, viu? Eita, tá gravado e daqui a pouco você pode compartilhar. Ana Maria, vem aqui abençoar mais uma vez nossa modelo na manhã desse dia. Muito obrigada, Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que deu tanta clareza. Escreveu, Deus, as tuas palavras no coração da Maír para que ela trouxesse com tanta clareza. Louvado seja o Senhor dos exércitos, das alturas. Louvado, Deus, seja os teus anjos que se acampam nesse momento a todos os lugares que o Senhor levou e vai levar essa sua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor é Deus maravilhoso. Senhor, que aonde essa palavra chegar, Senhor, que haja cura nos corações, que haja quebrantamento, Senhor, que haja enfaixamento das feridas, Senhor, ensina-nos a contar as estrelas, a chamar, Senhor, pelo nome, Senhor, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível, Deus, nós medirmos o seu entendimento, as tuas palavras vão além, ó Senhor, nesse momento, aquieta-nos, Deus, e faz brilhar a tua face, faz, Senhor, brilhar as tuas palavras, nos dê entendimento, nos leva além de nós mesmos, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela palavra de hoje. Muito obrigada, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Enquanto nós estivermos aqui, que nós possamos te louvar e te agradecer e te bendizer. Grande é o Senhor. Grande é o meu Deus que fez céus, terra e mar, e tudo te pertence, e que tudo louve e engrandeça o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Beijo no seu coração. Obrigada, Maí. Obrigada, Lila. Estamos juntos. Amanhã é quinta de oração. Aguardo você aqui. Obrigada, família.